Luiz, tinha uma máquina manual, comprei uma automática e não tá ficando legal. O que pode ser? Galera, muitos de vocês já devem ter passado por isso e muitos de vocês têm uma máquina manual, talvez tenham essas dúvidas. Vamos explicar um pouquinho para vocês as diferenças de uma máquina automática e uma máquina semi-automática ou manual. Confira nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as máquinas automáticas e os seus diferenciais. Fala, meus amigos, Luiz aqui da WM Máquinas. Hoje estamos aqui na WM Máquinas falar um pouquinho mais para vocês aí sobre as diferenças de uma máquina automática e uma máquina semi-automática. Muitos dos que estão aí do outro lado já passaram dessa fase de ter uma semi-automática e foram para uma automática, e todos, galera, é quase que unânime, quase todos têm dificuldades nesse período de transição. E aqui nós vamos explicar um pouquinho para vocês sobre esse período, algumas diferenças para vocês entenderem um pouquinho mais, hein? Mas antes da gente falar aí sobre as diferenças, não se esqueçam, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Galera, deixe teu comentário aqui embaixo, que isso é muito importante para nós, para saber o que conteúdo trazer, o que trazer para vocês, então isso nos ajuda demais. Então, não se esqueça, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que isso nos ajuda muito, hein? Mas então vamos lá, galera. O que acontece? A maioria das vezes o pessoal tem já uma fábrica de blocos, estão vendendo bem e eles resolvem investir numa máquina automática. Muitos já passaram por isso e talvez você em breve vai passar por isso também. Esse é um processo natural e eu fico extremamente feliz que você está indo por esse caminho, pois a máquina automática ela tem as suas vantagens, mas assim como também tem suas vantagens, ela também tem as suas desvantagens que a gente vai tentar explorar nesse vídeo. E você que tem do outro lado, se tiver uma opinião contrária, por gentileza nos compartilhe essa opinião também, que ela é muito importante para nós. Primeira situação que a gente tem visto muito do pessoal é o pessoal ter um pouquinho de receio em relação à automação das máquinas e tudo mais, por diversos fatores. Primeiro, a elétrica. Uma máquina automática ela tem um painel elétrico, né? E esse painel elétrico tem diversos componentes, como a gente pode estar vendo ali. Isso muitas das vezes assusta muitas pessoas, muitos empreendedores que estão aí do outro lado, pela escassez de mão de obra, pela dificuldade de mão de obra e do entendimento da mão de obra em relação à máquina automática. É uma máquina que conta com relé, com botoeiras, com uma tela IHM, ela conta com diversos recursos técnicos e tecnológicos, vamos dizer assim, que transformam ela numa máquina automática. Então, um dos fatores que a gente tem visto é a questão da mão de obra. O pessoal talvez não ter o domínio da elétrica, isso muitas vezes assusta. Galera, isso não existe, isso é bem tranquilo, é bem fácil de operar uma máquina automática. Uma outra situação que a gente vê muito e é muito comum, quando o pessoal compra uma máquina automática e tinha uma máquina manual antes, o pessoal fala: Luiz, mas na minha manual não fazia isso. Cara, é natural que tenham diferenças de operação de um equipamento para o outro. Principalmente porque uma máquina automática, o que ela faz? Ela reproduz aquilo que você programa ela. Então vamos lá, você programa ela para vibrar com tanto de gaveta, com tanto de prensagem, para dar tantos golpes de gaveta. A máquina, por si só, ela não tem uma interpretação para saber se o molde foi abastecido da maneira correta. Não, ela vai obedecer aquilo que você parametrizar para ela. Quando você está numa operação manual, quando você está lá no joystick, vamos dizer assim, ou está nos comandos mobis ali da máquina, ou nas válvulas, vamos dizer assim, você está olhando o equipamento e você está acionando esses movimentos, muitas das vezes involuntariamente. Isso se tornou tão automático que quando você tem uma dificuldade de abastecimento do teu molde, você acaba compensando isso com os movimentos de gaveta. Por quê? Você está olhando, interpretando e corrigindo aquilo nos movimentos. Numa máquina automática isso já não acontece. A máquina automática ela vai simplesmente executar aquilo que você pedir para ela executar. Então é isso que vai acontecer numa máquina automática. O que acontece na maioria das vezes numa máquina automática? A gente precisa corrigir muitas das vezes outras situações na nossa indústria, que, por exemplo, variação de umidade. Quando você tem uma variação de umidade, você tem uma máquina manual, você acaba de fato mudando a maneira como você opera. Muitas das vezes você nem percebe que você mudou essa maneira de operação,
Por quê? Porque você está o dia inteiro ali, você está vendo, interpretando, e você automaticamente já corrige isso. A máquina não tem essa capacidade. A máquina, ela só reproduz aquilo que você entrega para ela. Então o que você precisa fazer? Você talvez precise estabilizar os teus agregados, você precisa ter um controle melhor da tua umidade, porque qualquer variaçãozinha que for dar de um ciclo para o outro, a máquina ela não compensa isso com parâmetros automaticamente. Você precisa ir lá e parametrizá-la novamente. Quando você estava num processo manual, você automaticamente fazia isso de uma forma até muitas vezes involuntária. Então essa é uma das situações que você precisa ficar muito atento quando você muda de uma máquina manual para uma máquina automática. A máquina automática, ela te entrega melhores resultados que uma máquina manual. Mas não porque ela é 100% melhor ou porque, nossa, manual não presta. Não, não é isso. É porque, na verdade, a máquina automática ela se torna mais estável. E numa fábrica de blocos você precisa de estabilidade. Então o pessoal muitas vezes comenta: Luiz, a mão de obra está muito ruim, eu quero uma máquina automática para melhorar esse meu processo. De fato ele vai te ajudar, tá? Não vai ser a solução do teu problema, porque entenda o seguinte: se você colocar uma máquina automática, você precisa de alguém um pouquinho mais qualificado para interpretar o resultado que ela está te entregando e você poder corrigir isso nela, tá? Mas qual que é a maior dificuldade do pessoal? Minha mão de obra falta muito. Daí existe uma conscientização que uma máquina automática ela não precisa de fato de um operador, e muitos se enganam com isso. Ela de fato precisa de um operador. O que vai acontecer? A máquina automática, vocês vão estar refém de uma pessoa acionando as alavancas, mas você continua refém de uma pessoa que consiga interpretar de maneira correta o resultado que a máquina está te entregando e para poder corrigir esse resultado. Como eu falei para vocês, como vocês estavam antes com a máquina manual, o que acontece? Quando tinha qualquer variação de umidade, de agregados, enfim, qualquer variação que possa vir ter numa fábrica, e tem numa fábrica, num processo manual, involuntariamente você já está olhando, interpretando e corrigindo aquilo nos próprios acionamentos. Na máquina automática ela não vai interpretar isso e ela não vai corrigir isso sozinha. Você precisa ir lá e de fato dizer para ela o que está acontecendo, qual que é a umidade que está vindo, como é que você vai corrigir isso. Então isso são detalhes que mudam numa máquina automática. Agora vamos lá, qual que é a grande vantagem de uma máquina automática? A máquina automática de fato ela mantém um ciclo contínuo, desde que todos os teus materiais, tudo aquilo que você alimenta a máquina venha de uma maneira contínua também. Não adianta nada você colocar material na máquina sendo que ela está com variação no teu traço. A máquina ela não vai te corresponder à altura, muito pelo contrário, talvez ela até pare demais, porque você tem que ficar parando ela e alterar os parâmetros. Então desde que você consiga estabilizar o teu traço, a máquina automática ela consegue te dar uma rotina de produção melhor, tá? Você não vai ter uma pessoa operando ela ali o dia inteiro fazendo 1000 ciclos. Imagina, 1000 ciclos. Cada ciclo ali deve exigir ali de 6 a 8 até 10 movimentos, dependendo do ciclo. São 8.000 movimentos por dia, 10.000 movimentos por dia. Uma outra vantagem da máquina automática: você não tem esforços repetitivos. Então isso é uma vantagem, tá? Uma outra vantagem: a máquina automática ela não erra os acionamentos. Então não vai acontecer a tua gaveta tá lá na frente e sem querer teu operador desce o prensador, desceu o prensador com a gaveta lá na frente, dá bagunça, galera. Então a máquina automática isso já não acontece, então é um dos benefícios também. E geralmente as máquinas automáticas elas agregam mais valor, e quando agrega valor geralmente elas são hidráulicas, né? E tem um sistema de vibração bacana, porque são máquinas mais caras. Por serem mais caras, elas também têm recursos técnicos melhores, como todo o conjunto hidráulico, os acionamentos eles são todos elétricos, né? Então a parte do bloco hidráulico é por comando mobil ou por TN6 ou TN10, depende muito do equipamento que você vai estar escolhendo. Sendo que numa máquina manual não, tu tem muitas máquinas que são semi-automáticas, diríamos assim, e são hidráulicas, porém você tem que fazer os acionamentos hidráulicos manualmente. E em algum momento do dia pode ser que teu operador erre algum desses movimentos e isso venha a se transformar numa bagunça. Uma outra situação que a máquina automática ela te favorece: depois que você estabilizar o teu traço, que o teu traço vir sempre da maneira correta, você tem uma vantagem: a máquina automática ela consegue manter uma linearidade da qualidade do teu produto melhor, porque ela sempre repete os mesmos movimentos. Ela não vai dar 5 golpes de gaveta, como com o teu operador. Uma hora ele está dando 5 golpes de gaveta, depois ele deu 7, depois ele vibrou menos, depois ele vibrou mais. A máquina automática ela não acontece isso, ela segue o processo
que você pré-estipulou para ela. Então isso faz com que você tenha uma linearidade melhor da qualidade final dos teus produtos, tá? Então existe sim uma dificuldade para quem tem uma máquina manual hoje e coloca uma hidráulica, uma automática. Sim, existe, justamente porque muda tudo, galera. Você já tem uma base dos blocos de concreto, você já tem uma noção melhor do que começar totalmente cru. Porém, entenda que quando você compra uma máquina automática e você hoje tem uma manual, ele vai mudar vários conceitos em relação ao próprio equipamento e ele também vai mudar muito conceito em relação à tua fábrica. Muitos paradigmas vão cair por terra depois, porque o traço ele tem que ser melhor estabilizado, a maneira como você insere água no teu misturador tem que ser melhor, a maneira como você insere o aditivo tem que ser melhor, para que você tenha uma linearidade do teu traço. Então assim, tem que ficar atento a esses detalhes, tem que entender que quando você compra um equipamento automático, você tem um manual e compra um automático, você tem um tempo de maturação seu mesmo, você precisa se desenvolver, tem um tempo de desenvolvimento seu, pessoal seu, para que você entenda como a máquina de fato corresponde, como que a máquina trabalha, como que ela entrega, para de fato você buscar sempre o melhor produto. Então assim, galera, você que tem uma máquina manual, tem uma máquina semiautomática e está pensando em pegar uma automática, galera, esse é o caminho e essa é a solução e é para isso que o mercado está caminhando. Porém, vale lembrar que vão existir sim dificuldades no caminho. Não é tudo mil maravilhas, vai ter uma dificuldade, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças também, não é nada muito complexo, mas sim, galera, existe um tempo de maturação. Chegou minha máquina, já vou colocar e hoje mesmo eu vou dar 100%. São raros os casos que acontecem, geralmente isso não acontece, tá, galera? Mas nada é impossível nesse nosso ramo. Então assim, a máquina automática, ela é de fato melhor, ela é mais estável, ela te entrega uma rotina de produção muito mais satisfatório do que uma máquina manual ou semi-automática. E esse é um dos fatores só, galera. Então tem a máquina automática, tem depois central de agregados, tem misturador automático, tem várias situações que são automáticas. E nós entendemos que muitas das vezes a gente não consegue colocar tudo automático como a gente gostaria, porque envolve custos, mas é um processo. Então se você está nesse processo de mudança de equipamentos, de uma máquina manual para uma máquina automática, galera, esse é o caminho e o nosso ramo está caminhando para a automação de uma maneira acelerada, meus amigos. Então, doutores, deixa aqui esse vídeo, agradeço quem assistiu até aqui. Qualquer dúvida, se você tiver uma opinião contrária, galera, deixa aqui nos comentários, é muito importante isso para nós e também para quem está assistindo, ver as opiniões de vocês que estão no dia a dia da fábrica. Comenta aqui qual que foi a sua dificuldade nesse momento de transição. Então, meus amigos, fica aqui meu abraço, precisando só chamar e até o próximo vídeo, hein?